Então, boa noite a todos os irmãos, irmãs, sejamos todos bem-vindos a esta casa de orações, de reflexões, de estudo doutrinário. Então, que a gente possa ter uma boa noite aqui de aprendizado, de boas energias. E iniciamos então as atividades com uma pequena mensagem de autoria espiritual do Espírito Emmanuel, que tem como título Provação. Ele vai dizer assim: se a provação te abateu sobre o espírito, de tal modo que já não sabes de pronto como orientar o próprio caminho, não te entregues a qualquer atitude negativa. Recorda que o desânimo é fator de mais amplo abatimento. Suicídio se te faria calamidade. Queixas não te adiantariam. Acusações contra outrem te agravariam o quadro de inquietações. A fuga te lançaria em descrédito. O desespero te induziria ao desequilíbrio. Confidências amargas te mergulhariam em problemas inúteis. Mágoa te travaria ideias infelizes. A única saída para superar qualquer provação será enfrentá-la com humildade e coragem, procurando se esquecer o mal e seguir o bem. Trabalhar e servir com ânimo e decisão, reconhecendo-se que a divina providência amanhã nos fará novo dia. Então, eu convido a todos os irmãos para que nós possamos iniciar as atividades buscando a oração, buscando elevar a nossa mente, o nosso coração, às regiões superiores da espiritualidade, para que possamos aurir essas energias do alto, para que cheguem até nós, trazendo-nos tudo aquilo que necessitamos para o nosso fortalecimento, para o nosso equilíbrio, para o nosso bem-estar espiritual. Querido Mestre Jesus, obrigado por mais esse dia aqui na Terra. Obrigado pela oportunidade de nos encontrarmos nesta seara, onde, refletindo sobre os teus ensinamentos, as tuas lições, nós nos fortalecemos para os embates do dia a dia, para a superação de todas e quaisquer dificuldades que porventura venham para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Permita, Senhor, que os mentores espirituais, que os nossos anjos guardiães possam estar ao nosso lado, transmitindo-nos boas inspirações, boas energias, a fim de que seja um momento de refazimento, de harmonia e de elevação espiritual. Em teu nome, Senhor, é que iniciamos as atividades da noite. Que assim seja. Então, meus irmãos, para o tema da noite, nós vamos trabalhar a busca pela autoconsciência. E é um tema bastante central da série psicológica do Espírito Joana de Ângeles, onde ela, depois de estudar por várias décadas no plano espiritual, trouxe, numa forma sequencial em vários livros, muito desse conteúdo que foi lá trabalhado. E que tem como objetivo nos auxiliar para que a gente possa
conhecer a nós mesmos, encontrar a tão sonhada autoconsciência. Dizem que as 3 perguntas básicas da filosofia que o ser humano faz é: de onde vim, né? Por que eu estou aqui na Terra, o que é a vida, e para onde eu vou, se existe vida depois da morte. E para que a gente possa responder adequadamente essas questões, a gente precisa, num primeiro momento, identificar aquilo que nós somos efetivamente, né? E o Espiritismo vai nos mostrar que nós somos espíritos imortais, que nós não pertencemos necessariamente ao plano físico, esse plano de carne e osso onde nós estamos atualmente habitando. O corpo é apenas o nosso escafandro, né? É aquele equipamento necessário para que a gente possa estar mergulhado aqui no corpo físico, como um mergulhador que vai em alto mar, né? E para que ele possa realizar tarefas nas profundezas das águas, ele tem o seu equipamento necessário. Mas nós somos muito mais do que este corpo, do que esse personagem que a gente construiu há poucos anos, desde o nosso nascimento. Nós já enfrentamos inúmeras situações e habitamos inúmeros personagens. E cada história, cada pedaço dessa sequência forjou aquilo que nós somos hoje. Mas se a gente pensar no geral, a sociedade humana ainda desconhece completamente essa realidade espiritual. E vivemos exclusivamente para a satisfação das necessidades do corpo. E isso vai ter implicações, porque como a matéria é imperfeita e nós não vamos encontrar a vida perfeita, as pessoas estão com dificuldade de encontrar-se e satisfazer-se no seu íntimo realmente, na sua missão, nas suas necessidades de espírito. Eu achei interessante essas 2 reportagens. Uma fala de uma pesquisa em que apenas 15% das pessoas se sentem que se autoconhecem, que elas se sentem tranquilas em relação àquilo que são. Se a gente pensar 15% é pouca gente, né? Ou seja, 85% vive como alguém que não está conectado a si mesmo. Não sabe o que deseja, não sabe o que o faz feliz, não sabe quais são os seus planos, os seus projetos verdadeiros, a sua missão aqui no plano físico. E uma outra pesquisa interessante também, com mais de 500 mil pessoas que procuraram terapia, a motivação para que elas procurassem a terapia mais prevalente foi a busca pelo autoconhecimento. Então, mesmo entre essas 85% que se desconhecem, aquelas que estão buscando algo, buscando um auxílio psicológico, essas que estão conscientes desta realidade. E boa parte da população permanece, como diria, dormindo, alheia a todo esse processo. E lá no livro Transição Planetária, o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele vai nos falar da importância do autoconhecimento. Quando ele diz assim, somente quando o ser humano desperta realmente para a consciência de si mesmo,
das responsabilidades que lhe dizem respeito, é que tem início o processo do descobrimento da verdade e do dever. Então, se eu não tenho consciência de mim mesmo, eu não faço ideia de por que eu estou no mundo, de quais são os meus potenciais, de qual é a minha contribuição para a evolução, para o crescimento da sociedade. Essa matéria deveria ser do colégio lá. Desde pequenininho, nós deveríamos ser estimulados a se auto-identificar. Porque nós estamos sendo empurrados para uma espécie de tribalismo, onde eu preciso me vestir de uma certa forma, falar de uma certa forma e cultivar determinados valores culturais que muitas vezes não tem nada a ver com a minha história, não tem nada a ver com o que eu sinto como verdadeiro. Então a Joana vai nos dizer que a autoconsciência nada mais é do que uma capacidade de a gente discernir as coisas que eu devo fazer e que eu posso fazer das outras que eu não devo, ou que até devo, mas que eu não posso. Parece simples, né? Mas quantas vezes a gente vê as pessoas meterem os pés pelas mãos, como a gente diz, errarem fragorosamente, perderem a reencarnação por essa incapacidade de discernir entre aquilo que devem e o que não devem fazer. Então a importância da autoconsciência, ela é fundamental. Quando a gente desenvolve a autoconsciência, o primeiro resultado é o autocontrole. E esses dias eu vi uma reportagem, né, de uma torcida de futebol que estava se deslocando de ônibus, e aí uma torcida organizada de um outro time pressionaram, encurralaram eles lá num local e prenderam eles dentro do ônibus e jogaram fogos de artifício e tal. Uma pessoa acabou morrendo. Houve luta corporal, houve tudo isso, pelo simples motivo de que aquelas pessoas torciam para um time de futebol adversário. E aí a gente fica pensando, se você é capaz de matar alguém ou agredir fisicamente alguém que você não conhece, pelo simples fato dessa pessoa torcer para um time de futebol adversário ao seu, que nível de autocontrole você tem? Qual a sua capacidade de enfrentar um dissabor, uma contrariedade, né? E hoje a gente vive essa epidemia de neuroses, essa epidemia de depressão, de problemas psicológicos. E uma boa parte da circunstância que favorece a essas distonias todas é a falta de autocontrole emocional. Quando eu tenho dificuldade de aceitar uma realidade, aceitar algo que está ali na minha frente e que eu não concordo, ou que eu gostaria que fosse diferente. Eu tenho dificuldade de conviver com a frustração, né? Então, quando eu consigo desenvolver a autoconsciência, eu consigo identificar aonde estão meus pontos falhos, aonde eu tenho a pele mais sensível, que uma agulhadinha me fere, né, me domina. E aí eu consigo, antes de estourar, eu consigo puxar o freio de mão e promover o autocontrole. Então, quando eu tenho autoconsciência, eu aprendo a enxergar as pessoas e os acontecimentos
no contexto do real, não do imaginado. Isso parece tão lógico, né? Mas quantas pessoas fantasiam uma realidade? Quantas pessoas, por exemplo, que são dominadas pelo ciúme e que criam na sua mente que o seu cônjuge, que o seu namorado está traindo, está fazendo algo ruim, e a pessoa acredita na própria fantasia. E às vezes gera problemas sérios, cometem crimes com base no imaginado. E a pessoa com autoconsciência vive de acordo com as ordenações da ética e da moral. Se eu tenho autoconsciência, eu sei aquilo que eu não gosto para mim, aquilo que me fere, que me prejudica. E então eu não faço isso para o outro. Quando Jesus fala que a lei divina é amar ao próximo como a si mesmo, é usar a mesma regra de medida. Da mesma forma que eu quero o bem para mim, eu vou querer o bem para o outro. Deus não exige mais do que a gente pode dar. A lei divina, ela respeita as nossas limitações. E por isso, os meus valores éticos, o meu desenvolvimento moral, ele vai ser exigido na medida da minha capacidade, né? Deus não vai exigir a santidade antes que eu tenha condições de exemplificá-la. Então, a autoconsciência também implica saber que eu sou o único responsável por todos os acontecimentos de minha vida e o único capaz de realizar as mudanças necessárias à minha felicidade. Se eu sou infeliz, se coisas ruins acontecerem no meu caminho, a maneira como eu reajo a essas circunstâncias é que determina a minha vitória ou a minha derrota. É muito comum, né? Você pega aquela pessoa que foi demitida e aí ela acha que é uma injustiça. Mas aí vai ver no procedimento dela, ela empilha atestados, não aqueles atestados corretos que a pessoa teve realmente uma problemática. Não, ela vai lá e busca um atestado fraudulento, ela não cumpre os horários, ela não trata bem a equipe de trabalho. E então ela é demitida e ela acha que o ruim é a empresa daí que demitiu. Só para citar um exemplo. Ou então, a pessoa coloca a sua felicidade no outro. Então o namorado não quis mais ficar comigo, então eu vou tirar a minha vida, porque agora a minha vida não faz mais sentido. Então isso é falta de autoconsciência, de puxar a responsabilidade pela minha felicidade para os meus braços, para as minhas mãos, para o meu esforço pessoal. Então Jesus nos fala que o reino dos céus está dentro de vós. Todos nós temos o potencial para a perfeição, o potencial para sermos aquilo que nós desejamos ser. Não há uma limitação para que a gente seja feliz, para que a gente alcance aqueles nossos sonhos, a gente cumpra plenamente com qualquer objetivo que a gente trace. O que muitas vezes falta é boa vontade, é esforço, que a gente vai ver mais adiante. Lá no livro Educação dos Sentimentos, o Jason de Camargo vai nos falar também que a autoconsciência é um processo educativo. Ou seja, a gente não nasce com ela pronta, acabada. Ninguém nasce com essa capacidade já desenvolvida.
Então ele diz que a educação vai ser o agente capaz de realizar as mudanças necessárias e de possibilitar essa nossa transformação interior. Dos instintos para os sentimentos e das exigências dos valores materiais para os espirituais. Por isso que nós estamos aqui na Terra, para deixarmos para trás aqueles instintos inferiores que estão no nosso DNA, dos reinos inferiores da natureza, e desenvolvermos a plenitude, os valores espirituais que estão ali, esperando esse processo de desenvolvimento. E aí a pergunta que se faz, né? Eu quero continuar repetindo os mesmos erros do passado, cujas consequências eu já conheço, ou eu quero mudar? Então o convite que a doutrina espírita nos faz sempre é que a gente possa fazer essa transformação moral para melhor. E é uma grande batalha. Não é um processo simples, um processo que a gente vai concluir numa encarnação só. É um processo muito longevo. E a Joana então nos diz que é uma batalha sem quartel nem assistentes. Não é uma batalha que venha de fora para dentro. É uma batalha que cada um de nós está travando consigo mesmo. E lá no Livro dos Espíritos, o Kardec perguntou qual que é o meio prático que eu posso fazer essa minha transformação moral. E aí a resposta deles, um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então o processo de identificação de quem somos é o passo inicial para o processo de desenvolvimento da autoconsciência. E aí o Espírito que responde à questão, Santo Agostinho, ele diz assim: fazei o que eu fazia quando eu vivi na Terra. Ele diz que à noite, antes de dormir, ele fazia algumas perguntas para si mesmo. Ele perguntava: faltei a algum dever? Alguém nesse dia tem motivo para de mim se queixar? Com que objetivo eu procedi em tal ou tal circunstância? Eu fiz alguma coisa que, se fosse feita por outra pessoa, eu censuraria? Eu tive alguma atitude que eu não ousaria confessar? Veja que é um exercício simples, que leva poucos minutos. Mas é um momento em que você vira o holofote para você, em que você coloca um espelho e passa a dialogar consigo mesmo. Porque senão a gente entra num automatismo e passa pela vida sendo um desconhecido de si mesmo e não enfrentando aquilo que a gente precisa enfrentar. E aí a Joana vai citar alguns obstáculos, à autoconsciência. E o primeiro que ela cita é a falta de vontade. A tal da preguiça, um dos 7 pecados capitais. Os Espíritos, ali no Livro dos Espíritos, nos falam que a gente poderia vencer as nossas más inclinações realmente fazendo muitas vezes esforços insignificantes. Aí a gente tem determinado vício, e aí a gente diz: a carne é fraca, eu não consigo. Não, na verdade você não deseja mesmo, você não quer. Porque você se compraz ainda naquele vício, você sente mais alegria, mesmo sabendo que te faz mal, do que fazer o esforço para suplantar aquele problema. E isso é no geral.
a gente ainda se compraz com as nossas mazelas, com os nossos defeitos, né? A gente ainda não conseguiu dar o passo adiante. Porque quando a gente coloca a vontade para superar alguma coisa, a gente supera. Um outro obstáculo que a Joana cita é a falta de auto-amor. Nós não vamos conseguir a nossa transformação moral, a nossa evolução, a nossa autoconsciência, sendo briguentos conosco mesmos, sendo inimigos de nós mesmos, intolerantes para conosco. A gente precisa ser o nosso melhor amigo, né? Porque a gente convive com a gente 24 horas por dia. Então, se você é inimigo de você mesmo, como que você vai ter espaço no teu coração para curar as tuas feridas? Se você está só ali se cutucando, se cobrando, se demonizando. Então, o primeiro passo para a nossa transformação é aceitar também que a gente está no estágio evolutivo onde os erros e os acertos fazem parte do aprendizado. E essa busca insana, às vezes, pela perfeição absoluta, ela só nos engessa, nos entristece e nos inibe o nosso olhar, para que a gente, em vez de olhar as flores do caminho, a gente passe só vendo os espinhos, vendo aquilo que é turbulento, vendo aquilo que não é bom. Quando, na verdade, Deus, na sua misericórdia, nos coloca inúmeras ocasiões de alegria, de bem-estar, de felicidade, de bênçãos, né? Então a Joana diz que a gente não deve ter pressa no sentido de atingir a perfeição. E Emmanuel nos fala lá no livro Consolador que o crente deve esforçar-se o mais possível, mas de modo algum deve nutrir a pretensão de atingir a superioridade espiritual completa de uma só vez. Porque essa sensação de completude espiritual numa encarnação só, na verdade, é um exercício de soberba, né? Não é algo plausível. Jason também nos fala que os paradigmas mentais são um grande obstáculo à nossa autoconsciência. Ele diz assim que os seres humanos, no geral, seguem certas regras que tipificam suas maneiras de pensar e de agir. E o conjunto de normas próprias é que dirigem os seus atos e que impedem muitas vezes de assimilarem ideias novas. Não tem como nós evoluirmos espiritualmente com o mesmo padrão mental do tempo das cavernas, né? Nós precisamos sempre buscar novos patamares de cognição, de reflexão. Então imaginemos alguém que não aceita a ideia da reencarnação. Acha que a reencarnação é impossível. Às vezes ela vai passar por uma situação, uma provação, uma expiação, que sem a reencarnação é impossível dela entender a vida, entender aquilo que aconteceu. Nós temos inúmeras situações que a gente vê a desigualdade enorme que existe na vida, e se você pensar que Deus é justo, que as pessoas precisam enfrentar com igualdade as circunstâncias, sem a reencarnação você não entende. Só que aí às vezes a pessoa coloca como um paradigma, reencarnação não existe. Pronto. Ela vai limitar uma série de compreensões da realidade e vai ter dificuldade de dar o passo além.
Então, as ideias limitantes, coisas que às vezes a gente ouviu de nossos pais, que a gente ouviu no colégio, e às vezes ideias assim, você é burro, você não consegue, o fulaninho lá é melhor que você, e você assimilou isso. E às vezes dentro do teu íntimo, você tem esse paradigma, que você é inferior, que você não é capaz, que você é desengonçado. Quanto isso é comum. Então, para que a gente possa conquistar a autoconsciência, a gente precisa ir refletindo sobre isso. Será que eu tenho esse amor para comigo? Será que eu consigo entender que certas ideias estão me limitando? Estão atrasando o meu caminhar? E sem dúvida, um outro grande obstáculo à nossa autoconsciência é o orgulho. Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos. Uma coisa é a gente compreender a imperfeição, né? Ser amigo, ter compaixão para consigo. E a outra coisa é você jogar o defeito debaixo do tapete e achar que está tudo bem, né? E o nosso orgulho faz muitas vezes com que a gente crie uma espécie de uma máscara de virtudes, uma máscara de, não, deixa para mim. Quer que faça bem feito, faça você mesmo, né? Não tem aquela história? Eu é que sei como é que as coisas funcionam. E a pessoa introjeta essa máscara e dissimula as suas frustrações, as suas dificuldades, os seus conflitos. E tudo isso, mais cedo ou mais tarde, vai reverberar. Vai reverberar na doença, vai reverberar nas dificuldades de convivência. Uma série de fatores. Então, o orgulho é um defeito moral que a gente é convidado pela espiritualidade a estar sempre trabalhando. E por fim, meus amigos, deixar essa mensagem do provérbio chinês: se você não mudar a direção, terminará exatamente onde partiu. Então, o convite de Deus, nos dando a oportunidade de estarmos encarnados aqui e vivendo mais um dia, é que a gente possa conquistar tudo aquilo que a gente veio fazer aqui no plano físico. Que na nossa malinha espiritual a gente consiga fazer as aquisições que são oportunizadas diariamente. Para que a gente retorne ao plano espiritual, isso é certo, como aquele viajante que aprendeu, que elevou-se, que por consequência é alguém mais capacitado para servir, para trabalhar no bem, para, enfim, seguir adiante na sua jornada evolutiva. Então, meus irmãos, eram essas as reflexões em torno desse tema, e fica o convite para que estudemos a série psicológica da Joana de Ângeles, que são tesouros para o nosso aprendizado, para a nossa estruturação emocional, psicológica. Muita paz, muita luz a todos nós. Vamos então, novamente a oração, te agradecendo, Senhor, por esses momentos, nesse ambiente carregado de vibrações de paz, de luz espiritual. Que possam, Senhor, os espíritos amigos levarem até os nossos familiares, aos nossos lares, essas energias de luz, levando bem-estar, levando alegria, levando disposição para o bem.
Que possam, Senhor, os espíritos de luz estarem sempre nos inspirando, guiando os nossos passos, a fim de que possamos a cada dia compreender a Tua vontade em nossas vidas. Fortalece-nos o íntimo, para que as dificuldades, as aflições não cheguem ao nosso coração. Ilumina-nos para que possamos nos fortalecer na fé, para que possamos enfrentar todas as circunstâncias, reconhecendo que Tu controla as nossas vidas, que Tu sabes o que é melhor para nós, que tudo vem para o nosso bem, para o nosso crescimento. Que esta consciência, Senhor, possa estar sempre viva na nossa mente, no nosso coração. Fica conosco, Senhor, é o que Te pedimos e é o que Te agradecemos. Que assim seja.